Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal de ciências. Mas e você que está indo para a escola, está tudo certo? Está gostando das aulas presenciais? Hã? E o contato lá com seus colegas? Está sendo legal? Tenho certeza, né, que está sendo muito bom rever as pessoas, né? Rever os amigos, rever os professores, todos, né? Rever todas as pessoas que estão na escola, que fazem parte da escola. E tem você também que está em casa, né, que não está indo para a escola, mas que está acompanhando as aulas de casa. Então, sintam-se à vontade, né? Acompanhando essas aulas, para que a gente compreenda melhor, né, os nossos conteúdos, para que a gente faça um trabalho melhor, certo? Gente, nas últimas aulas, né, nós falamos sobre reprodução humana. Então, nós vimos, né, os órgãos genitais, masculino e feminino, né? Nós vimos como acontece a fecundação, como acontece a formação de um novo ser, né? De um novo ser humano, lá no útero, né? Da sua mãe. Nós falamos também sobre puberdade, né? As mudanças que ocorrem no corpo dos meninos e meninas, né? Em determinada época da vida, é quando o corpo está se preparando, né? Para que aconteça a reprodução. Nós também falamos sobre sexualidade, não é que diferente dos animais, os seres humanos, eles também não é apenas a reprodução em si que ocorre, mas isso tudo envolve sentimentos, envolve emoções, que é diferente dos outros seres vivos, dos animais, melhor dizendo, é diferente dos animais, que acontece o acasalamento entre eles só por conta da reprodução. E o sexo em si, nos seres humanos, vai além disso, né? Vai além de reprodução. Então, nós falamos um pouco sobre isso também. E falamos também sobre métodos anticoncepcionais, que são aqueles métodos utilizados para evitar a gravidez. Vocês sabem que é muito importante ter o planejamento familiar, não é? É muito importante. É bem difícil quando acontece uma gravidez indesejada. Então, é necessário que vocês conheçam esses métodos, né? Vocês também estão em fase de crescimento, vocês também vão ter a vida sexualmente ativa, e é importante que vocês conheçam esses métodos, para que utilizem o que acharem melhor. Mas hoje, nós falaremos sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Então, quais são essas doenças, né? Como é que elas podem ser evitadas? Então, a nossa aula de agora vai se tratar a respeito disso, tá bom? Então, vamos lá? Em nosso livro didático, né, nós vamos seguir da página 91 até a página 95 e também seguiremos até a página 100, tá bom? Então, manchas avermelhadas ou escuras nos órgãos genitais ou em torno deles, na região anal, na boca, na palma das mãos ou na planta dos pés. Dor, ardência ou incômodo durante o ato sexual ou ao urinar. Necessidade frequente de urinar. Ínguas, que são nódulos linfáticos inchados, né, na virilha. Secreções ou sangue expelidos pelo pênis. Mudança de cor ou cheiro da secreção vaginal ou dor na parte baixa da bexiga. Então, tudo isso aí, né, são sintomas que podem indicar as doenças, né? As doenças que nós falaremos agora. Nós vamos conhecer várias doenças e vamos ver quais são os sintomas de cada uma delas. Então, nós temos que ficar, assim, prestando atenção no nosso corpo. Se eu estou sentindo algum desses sintomas aí, né? Eu já tenho que ficar, já tenho que dar atenção, já tenho que procurar um médico, tenho que ver o que está acontecendo. Às vezes, porém, não há nenhum sintoma perceptível. Então, veja, às vezes a pessoa está doente, mas não está sentindo nada. Então, o sintoma está imperceptível, ninguém está sentindo nada. A pessoa pode permanecer assintomática por um período ou até durante toda a sua vida, como é o caso do herpes. Por isso, é mais adequado usar o termo infecções sexualmente transmissíveis, IST. Então, lembra que nós começamos a falar de DST. Agora, é mais adequado usar o termo IST.
em vez de falar doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que o termo doenças é usado apenas quando aparecem sintomas perceptíveis. Então, como pode ter o caso, né, de não sentir nada, é mais adequado falar infecções. A pessoa pode ter e transmitir uma IST, mesmo que não apresente sintomas. Dependendo do tipo de infecção, pode-se passar alguns dias ou semanas até que os sintomas apareçam. É o chamado período de incubação. Então, gente, por isso, se um parceiro está ou esteve com infecção ou com suspeita de infecção, o outro deverá procurar um médico, mesmo que não apresente sintomas. Às vezes, os sintomas da doença desaparecem espontaneamente e a pessoa pode pensar que está curada. Mas, sem tratamento médico, os sintomas podem voltar a se manifestar e a doença pode provocar consequências mais graves. O uso de preservativos, né, masculino ou feminino, é a medida mais eficaz para prevenir a transmissão de IST durante a relação sexual. Veja aí na figura, né? Além disso, é importante que homens e mulheres mantenham hábitos de higiene e consultem um médico regularmente para verificar a saúde dos órgãos genitais. Vamos estudar melhor algumas IST e conhecer outras medidas de prevenção. Então, nós vimos uma lista de sintomas, né, mas não falamos de nenhuma IST necessariamente. Agora nós vamos conhecer. Nas imagens, vocês estão vendo aí, nas imagens dos preservativos, masculino e feminino. E aqui, ó, a pessoa que suspeita de uma infecção deve consultar um médico para evitar que a doença progrida ou que contamine outras pessoas. Na foto é uma unidade de saúde, né? Isso aí na Bahia. Bom Jesus da Serra. Vamos conhecer agora, né, as doenças, as infecções. A primeira apresentada aí é a AIDS. Quem foi que nunca ouviu falar de AIDS, não é, gente? É uma palavra até que nos deixa com tanto medo, não é? Essa doença que não tem cura ainda, mas que os cientistas, né, a ciência trabalha bastante para encontrar. Mas vamos conhecer melhor sobre a AIDS agora. A AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. Quando a infecção não está controlada, o vírus ataca o sistema imunitário, responsável pela defesa do organismo, e por isso pode deixar os pacientes muito debilitados. A AIDS não tem cura. Em 1981, médicos dos Estados Unidos ficaram intrigados com a ocorrência de um tipo raro de câncer e de pneumonia em indivíduos jovens. Esses pacientes apresentavam também considerável perda de massa corporal e grande redução do número de linfócitos, que são células do sangue encarregadas da defesa do organismo. Enfraquecidos, os pacientes ficavam vulneráveis a vários tipos de infecções secundárias. Surgia a suspeita de que se tratava de uma moléstia que, em 1982, já com cerca de 2.000 casos, foi chamada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Pode também ser chamada SIDA, sigla que corresponde à forma em português. As observações indicavam que a doença era causada por um agente infeccioso transmitido por via sexual ou pelo sangue, mas faltava identificar exatamente esse agente. Continuando. Em maio de 1983, Luc Montagnier, pesquisador do Instituto Pasteur, né, da França, conseguiu isolar o vírus das células de um paciente com AIDS. No ano seguinte, o cientista estadunidense Robert Gallo anunciou também ter isolado o vírus. Teve início, então, uma disputa em torno da autoria da descoberta, que acabou sendo atribuída a ambos os cientistas. Vocês sabem que os cientistas, né, espalhados por todo o mundo, eles fazem as suas pesquisas, não é? E vão trocando informações, não é? Até descobrir
o objetivo deles. Continuando, aqui é a estrutura, né, do vírus, é o esquema do HIV. Olha aí, as enzimas aqui dentro, no interior do núcleo, do vírus, proteínas, o material genético e os lipídios. De onde veio o HIV e como ele age? Há dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2, cada um com vários subtipos. O primeiro tipo, que é o HIV-1, é semelhante a um grupo de vírus que infecta chimpanzés. Estima-se que o HIV-1 tenha sido transmitido para o ser humano na década de 1930 ou ainda antes na África Central, onde os chimpanzés eram caçados e consumidos. O vírus pode ter passado para as pessoas que se cortaram quando caçavam esses animais, ou preparavam a carne deles para se alimentar. Aos poucos, o vírus se espalhou por regiões mais povoadas e sofreu transformações ou mutações, o que deu origem a novas variedades. Nesse período atual agora, né, de pandemia, o que mais a gente ouve falar é nas mutações que os vírus, né, estão sofrendo, estão ocorrendo com eles. Não é isso que está passando sempre na TV, né, explicando os variantes, não é? Vacina serve, vacina não serve, tantos variantes que vão surgindo de acordo com o tempo. Então, é mais ou menos o que aconteceu aí, né, com o HIV. O segundo tipo, o HIV-2, menos disseminado pelo mundo, é encontrado principalmente em países da África e parece ter sido transmitido para os seres humanos da mesma maneira que o HIV-1, mas sua fonte original é uma espécie de macaco conhecida como macaco verde. O vírus HIV ataca principalmente uma célula de defesa do corpo conhecida como linfócito. Linfócito auxiliar, né, ou CD4+, ou positivo. Essa célula produz substâncias que estimulam a multiplicação de vários outros tipos de linfócitos. Conforme o linfócito T auxiliar é inativado pelo vírus da AIDS, ocorre a progressiva diminuição das células de defesa. Dessa forma, o organismo fica vulnerável a diversos micro-organismos e o paciente pode morrer vítima de infecções que não causariam grandes problemas em indivíduos saudáveis. Essas infecções são conhecidas como doenças oportunistas. Então, o vírus ataca o nosso sistema de defesa, aí justamente por isso, né, que as doenças, as infecções vão chegar ao nosso corpo e podem nos matar, certo? Então, não é nem o vírus em si, são as doenças oportunistas, né, que devido ao nosso sistema imunitário, ele vai ficar vulnerável. Olha aí, na sequência de fotos acima, visto ao microscópio eletrônico, um novo vírus emerge do linfócito T infectado. Então, olha aí. O vírus pode ser transmitido em relações sexuais com portadores do vírus, por transfusão de sangue contaminado, pelo uso de seringas, objetos cortantes e agulhas contaminados, pela mãe portadora do vírus, que o transmite para o filho durante a gravidez, né, a gestação e parto, ou na amamentação, e também por transplante de órgãos. Então, essas são as formas que podem transmitir o vírus, né, o HIV. Então, observe que quando tem, hoje em dia, né, hoje em dia existe uma preocupação bem grande para ter cuidado, né, para não se contaminar. Objetos perfurantes ou cortantes, né, não pode ser utilizados por mais de uma pessoa. A seringa, por que tem tanto cuidado com a seringa? Não é para descartar a seringa, não pode usar em várias pessoas, é apenas em uma pessoa, justamente por conta desses problemas, né, dessas doenças. Nada indica que o vírus possa ser transmitido por apertos de mão, abraços, beijos na face, tosse, espirro, uso de piscinas ou uso comum de roupas, toalhas, copos, talheres ou louças, pentes e outros objetos não perfurantes. Não há risco de contaminação na convivência na mesma casa ou no mesmo local de trabalho.
e com outros contatos do cotidiano, incluídas relações sexuais sem preservativo ou contato com o sangue contaminado, né? Estão excluídos isso aí, com portadores de HIV. Também não se adquire o vírus sendo picados por mosquitos. A nossa preocupação é grande, né? A gente fica sem saber o que é que pode contaminar, o que é que não pode, né? Será que dá para a gente ficar em paz? Dá para ficar tranquilo? Por isso que é muito importante a gente conhecer, né, essas doenças para saber como a gente pode se comportar. Imagina uma pessoa que tem AIDS, o preconceito que ela não sofre, né, o sofrimento que não é na vida dela desse problema. Prevenção e tratamento. Não há vacinas para a AIDS, pois o HIV sofre mutações muito rapidamente. Mas o uso de uma combinação de medicamentos, como os vários tipos de antirretrovirais, né, que serão explicados mais adiante, eles são indicados pelo médico, pode prolongar bastante a vida da pessoa com HIV e manter a qualidade de vida. Então, logo quando a doença surgiu, era bem difícil, né? Muita gente morria rapidinho. Hoje em dia não é mais assim, que já existe um coquetel de medicamentos, né? E as pessoas conseguem manter uma qualidade de vida, né? Então conseguem viver bastante. Além disso, novos tratamentos e remédios mais eficientes e que causem menos efeitos colaterais têm sido pesquisados. Não podemos esquecer, porém, que os medicamentos têm de passar por uma série de testes antes de serem usados pela população, não é? Esses testes podem demorar anos para chegar a um resultado conclusivo. Então, seria muito bom, não é, que fosse tão rápido, né, para criar o medicamento, descobrir o medicamento que pudesse tratar tal doença e rapidinho já ter o remédio. Olha aí as vacinas, que luta, não é? Tem todas essas vacinas aí que estão sendo usadas, mas, assim, ela não está ainda no estado conclusivo, né? Não está no seu final, né? Mas, assim, devido à pressa, né? Todo mundo precisa ser vacinado, né? Todo mundo precisa combater esse vírus e ninguém sabe o que fazer. Então, assim, existe uma pressa, né? O mundo inteiro lutando para acabar com esse vírus, para se proteger do vírus. Mas não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa rápida. Nos últimos anos, foram disponibilizados também medicamentos que podem ser tomados após a suspeita de contato com o vírus HIV, diminuindo a chance de instalação da infecção. A chamada profilaxia pós-exposição pode ser usada em casos de violência sexual e relações sexuais desprotegidas ou por profissionais de saúde que se cortaram com agulhas, bisturis ou alicates. O tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? E deve começar no máximo 72 horas após a exposição ao vírus. A pessoa deve ser acompanhada por profissionais de saúde ao longo de todo o tratamento. A PEP é uma medida de emergência e, por isso, não substitui o uso da camisinha. Então, é em casos extremos, né, que faz esse tratamento aí. Mas, de uma maneira normal, tem que se evitar, tem que se prevenir, né? Tem que fazer o possível para se proteger. Vamos lá para a página 100? Na semana que vem, a gente discute mais sobre esses outros assuntos aí, né? Na nossa semana de revisão. Vamos só falar sobre a sífilis. É outra infecção sexualmente transmissível. A sífilis é transmitida por uma bactéria, veja aí o nome dela, Treponema pallidum, presente no sangue e em secreções do corpo de pessoas portadoras. Olha aí, gente, a língua. A bactéria causada, né, do sífilis, causadora da sífilis, é o microscópio eletrônico, olha ali a bichinha. A doença pode ser fatal se não for tratada corretamente. O primeiro sintoma costuma aparecer cerca de 3 semanas após o contágio. São feridas que não provocam dor, apresentam bordas duras, elevadas e avermelhadas e ocorrem na área genital ou, às vezes, no ânus, na boca ou em outras regiões que entraram em contato com a bactéria. Depois de algumas semanas, a ferida some, mesmo sem tratamento. Mas a bactéria continua no organismo. Olha que problema. A pessoa sem sentir nada, né? Não sabe nem que está com essa bactéria. Se a pessoa não for tratada, cerca de 2 a 6 meses depois aparecem feridas na pele, como na palma das mãos ou na planta dos pés, além de febre, dores nas articulações e músculos. Esses sinais desaparecem em um período de 4 a 12 semanas.
Se a pessoa continuar sem receber o tratamento, a infecção poderá afetar até anos mais tarde seu coração, suas artérias e o seu sistema nervoso. Então, que difícil, não é? Melhor procurar um médico, né? Enquanto é cedo. Olha aqui. Olha, alguns meses após a infecção da bactéria da sífilis, pode ocorrer o aparecimento de feridas nas palmas das mãos e na planta dos pés. Olha aí, ó, vários pontinhos inflamados, né? Elas indicam que é necessário procurar um médico para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. As feridas da pele na mucosa podem transmitir a bactéria. Por isso, é necessário suspender as relações sexuais durante o tratamento. A sífilis pode ser transmitida também por transfusão de sangue contaminado ou da mulher infectada para seu filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. As mulheres grávidas devem realizar o exame de diagnóstico da sífilis, porque podem transmitir a infecção ao feto. A sífilis congênita pode causar aborto, problemas físicos e mentais no feto e até a morte da criança após o nascimento. O SUS realiza o exame do sangue para diagnóstico da sífilis e disponibiliza o tratamento, que é a base de antibióticos. Então, quando a mulher está grávida, que ela vai lá fazer os exames, né, no pré-natal, na consulta pré-natal, o médico já vai solicitar uma série de exames. E justamente vai aparecer esses exames aí para diagnosticar a sífilis e outros, uma série de problemas, certo? Então, gente, nós falamos sobre 2 tipos de infecções sexualmente transmissíveis agora. Um foi a AIDS e o outro foi a sífilis. Nós vimos sintomas, né? Nós vimos como acontece essas 2 infecções. Agora, nós vamos para a nossa atividade, né, que está lá em nosso livro, certo? Olha aí, gente, nossa atividade, na página 110, nós faremos as questões de 1 a 3. A primeira pergunta: qual método anticoncepcional reduz também o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis? Nós falamos nas últimas aulas, né, sobre esses métodos anticoncepcionais e também os mais eficazes para nos proteger das infecções. No início dessa aula, nós já falamos que é o preservativo, tanto o masculino quanto o feminino, né, eles reduzem o risco de contrair infecções. Gente, segunda pergunta: o desaparecimento dos sintomas de um ST significa necessariamente que a pessoa está curada? Justifique sua resposta. Então, pelo que nós acabamos de falar, a pessoa está sem sentir nada. Será que ela está curada? Será que é possível estar curada? Será que, obrigatoriamente, se ela não está sentindo nada, ela está curada? Reflita um pouquinho aí. Lembrando que vocês vão responder, né? Questão 2 e 3. Reflitam um pouquinho. Tem doenças, né, que a pessoa fica assintomática e tá infectada, né? Tá com o vírus ou a bactéria, né? Tá infectada. A terceira: se uma pessoa desconfia de que foi contaminada por uma infecção sexualmente transmissível, que atitude ela deve tomar? Então, o que é que ela tem que fazer urgente, né? Não pode esperar para o bem dela, não é? Então, boa sorte aí, responda a atividade direitinho, tá fácil, né? Não está complicado, vocês vão conseguir responder facilmente. Fiquem com Deus. Não deixem de fazer as atividades, né? E na dúvida, procure o seu professor da turma aí, para que ele possa orientar, tá bom? Então, tchauzinho, fiquem com Deus.